Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa revisão do assunto que nós trabalhamos em estruturas de pontes no segundo bimestre. Tá? Primeiro bimestre então, nós vimos carregamento permanente, carga permanente, vimos todo o sistema estrutural das pontes, não é isso? E agora nós vamos fazer o quê? Carregamento móvel, carga móvel, né? Vamos ver o que é isso então, para depois a gente montar aí o trem tipo, montar as solicitações e tal. Então, começamos falando então de forças externas nas pontes, as cargas móveis, né, pela NBR 7188. As cargas móveis são aquelas representadas, né, são produzidas pelos veículos, elas são representadas pelos veículos que circulam sobre a ponte ou viaduto, né, elas são representadas. Porém, nós falamos em cargas móveis, nós vamos falar de trem tipo, não do veículo, mas sim de um trem tipo, que é o quê? Que o trem tipo compõe-se de um veículo, né, do veículo e de cargas uniformemente distribuídas para representar a multidão, né? Então, nós vamos falar agora em trem tipo, que é esse conjunto de cargas, né? A norma 7188, então, apresenta para a gente os trens tipos, ou os veículos, na verdade, né? Como é o carregamento, conforme a classe da ponte. Classe 12, classe 30, classe 45. Então, a classe 45, falamos tipo 45, o peso do veículo é de 450 kN ou 45 toneladas, a carga uniformemente distribuída, né, ao longo da pista de rolamento, 5 kN, né, distribuída à frente, atrás, nas laterais do veículo. 5 kN. A carga pelinha, distribuída nos passeios, somente nos passeios, 3 kN ou 300 kg por metro quadrado. Para a classe de ponte 30, então nós temos o tipo 30, o peso total do veículo é de 300 kN, ou seja, 30 toneladas força, a carga uniformemente distribuída à frente, atrás, na lateral do veículo, 5 kN por metro quadrado, e a carga pelinha, que é distribuída no passeio, carga pelinha só distribuída no passeio, também de 3 kN por metro quadrado, como a classe 45. E, por último, a classe 12, então chamamos de tipo 12, o peso do veículo é 120 ou 12 toneladas, porém, esse veículo tem, bom, daqui a pouco nós vamos ver, ele é um veículo mais leve, né? Vai ter, então, 4 kN distribuídos na pista de rolamento, à frente, atrás, na lateral do veículo, 4 kN e 3 kN distribuídos no passeio. Lembrando que essas cargas P e pelinha são cargas distribuídas por metro quadrado, né? Então, aqui representando o veículo, conforme a norma nos impõe, um veículo representado por um retângulo de 3 por 6 metros, né? Então, é um retângulo de 3 por 6 metros, as cargas distribuídas estão na frente e nas laterais do veículo. Como é representado nessa figura, né? Então, aqui, em cian, nós temos aqui a carga P, a pelinha em verde, e o veículo representado pelo círculo, nesse caso, né? Pelo retângulo, nesse caso, em 3 dimensões aí, né? 3 por 6. E aí nós vamos ter também a tabela que a norma nos dá a quantidade de eixo, o peso total do veículo, o peso de cada roda, o peso da roda dianteira, traseira e o peso da roda intermediária. Então, classe 45, aqui nós temos 3 eixos, composto por 3 eixos, peso total do veículo, como já vimos, 450 kN, peso por roda dianteira, 75 kN, intermediária 75, traseira 75. Classe 30, peso total, 300 kN, peso da roda dianteira, 50 kN, peso da roda traseira, 50 kN e peso da roda intermediária, 50 kN. O tipo 12, ele só tem, então, 2 eixos. Essa é a diferença entre a classe 30, 45 e 12. Só tem 2 eixos, né? E o eixo dianteiro, então, ele tem um peso de 20 kN, é uma carga pontual, né? Então nós temos que o peso da roda é uma carga concentrada e a roda traseira para a classe 12, 40 kN, né? Temos nessa tabela também a largura das rodas, o comprimento da roda e importante, a distância entre os eixos de 1,50
exceto na classe 12. Classe 12 é de 3 metros. Né? Então, a distância entre o eixo dianteiro, intermediário e eixo traseiro, a distância entre cada eixo de 1,50 metros, 1,50 m. E a distância para a classe 12 entre o eixo dianteiro e traseiro de 3 metros. A distância entre as rodas, né? Vendo o veículo de frente ou de costas, a distância entre as rodas de 2 metros para qualquer um desses veículos. Então, se o veículo é representado por um retângulo de 3 por 6, a distância entre as rodas é de 2, naturalmente sobraria então 50 centímetros de cada lado do veículo, né? Já vamos ver isso aí, que são as laterais do veículo. E também, falando ainda da NBR 7188, então ela estabelece que em passarelas de pedestres nós podemos usar 5 kN por metro quadrado em passarelas, isso sem aplicar o coeficiente de impacto, que também vamos ver ao final dessa revisão, né? E cargas móveis especiais, geralmente é dado pelo próprio órgão, né? O órgão que fiscaliza ou o órgão que tem jurisdição sobre aquela obra, sobre aquela via, né? DR, DNR, e aí vai ter bastante órgãos que podem estar precisando daquela ponte, órgãos municipais, e vão te dar aí o veículo especial, tá? Aqui nós temos então representados os tipos de veículo. Tipo 12, né? 2 eixos, 3 metros entre eixo, né? 1,50 na frente e atrás. O veículo tipo 45 e 30, 1,50 entre os eixos, 1,50 para frente e atrás também. A distância aqui entre as rodas, né? 2 metros, porém o veículo tem 3 metros, então sobra 50 centímetros entre as rodas, né? Aqui uma representação de como o peso da roda é distribuído na linha média do pavimento, da laje, né? Isso para calcular, então, a laje. Nós vamos ver isso usando as tabelas de Rush. Então, aqui um trem tipo. Então, concluindo, o trem tipo é um conjunto de cargas, né? Formado pelo peso do veículo, pelas rodas do veículo. Então, o peso do veículo é uma carga concentrada e pela carga distribuída, que é a carga da multidão, certo? Então, nós temos aí o trem tipo é formado pelo conjunto da carga do veículo e multidão. E aí nós temos alguns critérios aplicáveis, né, em trem tipo, que sempre tem que ser observado em trem tipo, sempre tem que ser observado. São 4 critérios aqui, né? O posicionamento do trem tipo é sempre no sentido longitudinal. Então, nós vimos que nós temos a seção transversal, as cargas distribuídas e concentradas na seção transversal, logo ela é repassada a reação para a viga, no caso de uma ponte de 2 vigas, que é o nosso objeto de estudo desde o nosso primeiro bimestre. Então, passa para a viga principal, as 2 vigas principais, a reação dessas cargas. Essa reação é o trem tipo, essa reação é que compõe o trem tipo. Então, é sempre no sentido longitudinal a sua ação, né? Sua ação nas vigas longitudinais é determinada pela linha de influência. Então, eu vou encontrar ali os efeitos. Quais são os efeitos? Momento fletor, esforço cortante, reação de apoio, sempre carregando a linha de influência, que vamos ver mais para frente como é essa linha de influência e para que serve, né? Não deve ser considerada as cargas dos eixos ou rodas que reproduzam redução da solicitação em estudo. Então, se eu estou fazendo uma reação, a carga que está lá no passeio do outro lado ou após a outra viga, no caso de ponte de 2 vigas, não vai entrar no cálculo, porque ela faz um alívio na viga que estamos estudando. Então, cargas que fazem alívio nós não vamos considerar, ok? As cargas distribuídas e concentradas do trem tipo mantêm suas distâncias, que são as distâncias entre os eixos, que é a distância do veículo de 6 metros, né? Mantém a distância entre si, mas elas variam sua posição na linha de influência. Nós vamos variar a posição da carga na linha de influência para obter os máximos e mínimos esforços, né? Então, a carga móvel ou o trem tipo vai andar na linha de influência, eu vou posicioná-lo onde eu acho adequado para encontrar as cargas ou os esforços máximos e mínimos. Então, preparar o trem tipo é determinar o conjunto de cargas concentradas e distribuídas que servirão para para carregar as linhas de influência correspondentes da seção do elemento. Então, veja bem, não existe trem tipo para a seção transversal.
o trem tipo está na seção longitudinal. Seção transversal é o carregamento na linha do eixo e fora do eixo, quer dizer, fora do veículo, né? Então, resumindo, é isso. Nós vamos ter a carga distribuída na seção transversal, aqui representada uma seção transversal de uma ponte de 2 vigas, carga no passeio, carga na lateral do veículo e a carga no eixo do veículo, né? Então, nós vamos partir desse carregamento, encontrar as solicitações, reações na viga principal que estamos estudando, no caso, essa viga à direita, e daqui é que nós vamos obter o trem tipo, onde nós temos aqui a carga distribuída na frente e atrás do veículo, e o efeito da carga do veículo, que ela é concentrada, então são essas 3 cargas. E o efeito da carga distribuída lateralmente ao veículo, então onde está o veículo também existe a carga distribuída. Esse daqui é o nosso trem tipo típico que nós vamos tirar da seção transversal para cá. Então, o que muda o trem tipo de uma ponte para outra é a seção transversal e a classe, né, da ponte. Também estabelece a norma que, para a gente obter os efeitos mais desfavoráveis ali, né, na viga, se posiciona a roda bem perto do passeio, né? Então a roda encosta bem aqui no guarda-rodas. Ela é encostada ali e, lógico, mantém depois a distância entre o eixo de 2 metros, e com isso nós temos a geometria da seção. Então agora vamos falar sobre linhas de influência, né? O que são linhas de influência? Bom, primeiro, uma das fases importantes do projeto é definir os limites da variação dos esforços. Quais são os esforços? Momento fletor, esforço cortante, reação de apoio. Então, a variação desses esforços, que nós chamamos de envoltório, é muito importante a gente descobrir, né? Das reações, dos deslocamentos de ponto significativo quando submetidos aos carregamentos permanentes variáveis. Então, a variação dos esforços na seção da ponte é muito importante para o projeto, porque depois nós vamos somar essas ações com a carga a solicitação da carga permanente, né? E com isso, nós temos agora então uma carga móvel, ela vai andar, então por isso nós podemos ter máximos e mínimos, não é isso? Primeiro, então, determinar um número finito de hipóteses. Então, nós vamos ter hipóteses. O que são as hipóteses? Hipóteses é onde eu posiciono o meu trem tipo, eu suponho que ali possa estar posicionado o meu trem tipo, então é uma hipótese real e válida que pode acontecer na prática, e aí eu aplico essa hipótese na minha linha de influência e obtenho os esforços máximos e mínimos que eu estou procurando, né? Então, envoltórias são os valores máximos, chamamos aqui de máximo positivo e mínimo negativo, isso para carga móvel, tá? Pode ser que depois o resultado mínimo não seja negativo, mas para cargas móveis nós temos valores que podem ser máximos positivos e mínimos negativos, quer dizer, o maior negativo, né, do esforço. Solicitantes para os carregamentos dados, né? Aqui está um exemplo de envoltória de cortante, de cisalhamento, então são várias linhas, né? Uma máxima, uma mínima, sempre uma máxima, uma mínima em cada seção, aqui no caso representando um esquema estático de ponte aí contínua, né? Envoltórios de momentos fletores também, então temos aqui os máximos momentos fletores no apoio, o máximo momento fletor no meio do vão, o mínimo momento fletor no meio do vão e o mínimo no apoio também, quer dizer, em cada seção nós temos o máximo e mínimo. Esse máximo e mínimo aqui em envoltória já é o esforço final, quando eu somo com o esforço da carga permanente e faço as nossas combinações, que é os estados limites últimos, né? Podemos fazer em gráfico como em tabela. Então, aqui em tabela, eu ponho a seção, a carga que eu estou trabalhando, permanente e carga móvel, ponho os valores da carga permanente, sempre é o valor único, né? Não tem negativo, positivo, negativo no apoio, positivo fora do apoio. E aí, nós temos, então, positivo no meio do vão, mas ela não varia. Para a carga móvel já varia, então no meio do vão eu posso ter um momento fletor negativo. Então aí eu coloco os mínimos e os máximos em cada seção da ponte. E aí nós temos depois a envoltória, né, que é o quê? A soma, na verdade não é a soma simplesmente dita dos números, mas sim a combinação, onde nós vamos impor agora o que? O fator de segurança e o coeficiente de impacto nas cargas móveis. Mas está aí a tabela, onde nós podemos também montar uma tabela com envoltória,
Tá? Bom, então, linha de influência. O que nós vamos falar de linhas de influência? Linha de influência, então, é uma ferramenta, um diagrama auxiliar. Não confundir o diagrama da linha de influência com os diagramas dos esforços. O diagrama da linha de influência é uma ferramenta. Então, vamos lá. Linha de influência NS de um determinado efeito, EC, então eu preciso ter um efeito. Qual é o efeito? Momento fletor, esforço cortante. De uma seção C, então é a linha de influência do efeito para aquela seção. Não vale aquela linha de influência daquela seção para outra, não vale daquele efeito para um outro efeito, não, é o efeito naquela seção. De uma estrutura para uma carga percorrendo uma linha S associada a essa estrutura, quer dizer, a carga nossa é a carga móvel que está percorrendo. É o valor EC, né? Correspondente a uma carga dimensional unitária. Então, se eu posiciono uma carga unitária, vertical orientada de cima para baixo, aplicada na posição definida pela coordenada S. Então, se eu aplico uma carga unitária, o valor que eu obtenho desse diagrama já é o meu efeito. Essa é a linha de influência. Depois é só multiplicar, então, pelas cargas reais. Então, aí nós vamos ver como que nós vamos montar a nossa linha de influência, né? Primeiro, a linha de influência já é dada pelo manuseio de condições de equilíbrio e compatibilidade. Então, ela já é equilibrada, a linha de influência já está equilibrada, né? Usando a superposição de efeitos, quer dizer, a soma dos efeitos. Quais efeitos? O efeito da carga concentrada, depois o efeito da carga distribuída. Essa é a soma dos efeitos. Usando a soma dos efeitos, eu aplico, então, determino o valor da solicitação para essa carga, né? E aí eu somo esses efeitos, o efeito de carga da carga, não é isso? Sem recorrer ao quê? Ao cálculo do equilíbrio estático, toda vez eu tenho que ficar equilibrando, né? O equilíbrio estático, como nós aprendemos em resistências materiais e estática. Então, superposição de efeitos, eu somo, né, as duas. Então, está aqui o exemplo de uma linha de influência qualquer, né? Aqui o eixo da estrutura AB e andando aí numa linha S, né? Eu vou posicionar essa carga, esse carregamento, né? Então, aqui uma carga unitária posicionada, o EC já é o próprio valor do NS, que é o valor daquele diagrama, né? Esse NS aqui já é o próprio EC, efeito para carga unitária. E agora, se eu tiver uma carga P, então eu vou multiplicar o valor do NS que eu encontrei para aquele efeito e para aquele ponto, pela carga P. E quando eu tenho várias cargas, P, cargas concentradas, como é o nosso caso do veículo, é só fazer um somatório da carga no seu respectivo NS que está abaixo, no eixo da carga, né? Então eu encontro o NS da carga, por exemplo, então carga P1, NS1, P2, PI, NSI, PN, NSN. Quer dizer, cada carga concentrada tem seu NS, onde eu multiplicando e somando, já consigo obter, então, esse efeito. Se eu for uma linha de influência de momentos fletores, o efeito que eu vou obter é um momento fletor representado por essas cargas aí naquele ponto, aplicado naquele ponto, né? Cargas distribuídas. Então, se nós temos uma carga distribuída, que também varia com a distância S, que é muito difícil nós termos isso na prática, né? Nossas cargas geralmente são ou triangular, então nós podemos ter carga triangular também, né? Ou a nossa carga ela é constante, mas se eu tenho uma carga que é função do S, então eu faço a integral do início da carga até o final da carga, né? PS, que é o valor dessa carga, que é a função da carga, vezes a função do NS, DS. Eu faço a integral. Essa integral, então, é a soma, né? Essa área, não é isso? Que está aí abaixo. Uma consequência dessa aplicação é quando a carga é constante. Então, se ela é constante, eu tiro para fora da integral. Com isso, eu só tenho a integral que vai representar a área sobre a linha de influência. Então, a área pode estar aqui ou pode estar acima da linha de influência também. Quer dizer, é a área da linha de influência, né? Se for positivo nesse caso, então eu faço essa área é representada por essa integral aqui. Então, carga constante distribuída, né, uniformemente distribuída, vezes a área da linha de influência, vai me dar o efeito que eu quero, o momento fletor ou cortante no caso. Aqui vamos ver para uma aplicação, então, para uma viga biapoiada. Para reação de apoio, como que faz a linha de influência? Então, eu tenho o ponto C, que está a uma distância A do ponto A, que é a direita, e está a distância B do ponto B, né? No caso, então, AB. E o L
é o comprimento dessa viga da nossa estrutura. Então, eu, para desenhar a reação de apoio, desenho número 1, quer dizer, unitário, no ponto onde eu quero a reação, que é o ponto A, e ligo até o ponto B. Essa área do triângulo aí. Esse triângulo já é a função da linha de influência. Onde eu aplicar a carga agora, eu encontro o NS e multiplico pelo valor que está aqui do NS. E usando o quê? Analogia de triângulos ou semelhança de triângulos, nós encontramos o NS aqui por semelhança de triângulo. Tá? Para momento fletor, mesma coisa. Então, eu tenho um ponto C, que está a A e a B do ponto B. Então, para encontrar o centro da linha de influência, o NS central é AB dividido por L. A vezes B dividido por L. Com isso eu tenho o ponto central. Para encontrar todos os outros NS, uso a semelhança de triângulo, né? E aí eu consigo encontrar os outros NS. Lembrando que se nós tivermos balanços, continua a linha de influência, né? Continua essa reta, porque essa reta é a função NS. Não é isso? Para o esforço cortante, como que eu vou fazer? Então, eu tenho aqui um ponto C, mesma coisa. A e B, afastado a A e a B, né? Eu desenho uma linha auxiliar para começar. Então, eu desenho o número 1 aqui, do lado direito, e o 1 do lado esquerdo para baixo, e o outro para cima. E aí eu ligo elas com essa linha auxiliar tracejada. Serve para qualquer ponto agora. Quando eu quero encontrar, então, a linha de influência de esforço cortante, eu vou na direção do ponto que eu quero, faço uma reta e ligo até os apoios. Ó. Então, eu faço a reta, ligo até o apoio. Reta, ligo até o apoio. Esse diagrama não é do esforço cortante. Esse diagrama aqui que se desenhou agora é a linha de influência do esforço cortante, a linha de influência. Onde eu posicionar, então, se eu quiser os positivos, o máximo positivo na seção, é só eu carregar o lado positivo. Se eu quiser o máximo negativo, eu carrego o lado negativo para o esforço cortante. Com isso, essa linha aqui vai andar, não é isso? Então, ela vai andar e eu consigo obter todas as linhas de influência para qualquer ponto aí na minha viga, né? Para o esforço cortante. Para falar de cargas móveis, então, nós temos que falar do coeficiente de impacto, né? Então, nós temos que lembrar que cargas móveis, tanto do veículo como de pessoas, então nós chamamos de cargas dinâmicas, né? Carga que tem velocidade, tem aceleração. Com isso, nós vamos ter um efeito dinâmico nas estruturas. Então, uma forma de se simplificar os efeitos, né, por a carga ser dinâmica é usando o coeficiente de impacto, não é isso? Então, impacto vertical, denomina-se impacto vertical o acréscimo de carga. Então, nós vamos fazer um acréscimo de carga. Então, seria um φ, representado pela letra φ, né? Provocado pelo movimento das cargas sobre a ponte. Então, as cargas sobre a ponte, né, as cargas móveis sobre a ponte, nós vamos ter esse acréscimo de carga desse movimento. O impacto vertical nas rodovias, nas pontes rodoviárias, é causado por dois efeitos distintos, né? Efeito do deslocamento das cargas. Então, o próprio deslocamento das cargas já vai nos dar o efeito dinâmico, né? Já vai nos dar esse impacto vertical. Resultado analítico. Então, existem trabalhos aí, teses que mostrou, né, que dá para se levantar esse valor. Lógico que é um estudo dinâmico, porém existe também irregularidade no pavimento. As irregularidades do pavimento já não, né, são resultados experimentais. Então, geralmente, o impacto vertical ele é fruto de resultados experimentais, né? No final, ele acaba sendo resultado de estudos experimentais. Impacto vertical, simular o efeito da carga móvel como se fosse uma carga estática, através de um coeficiente φ chamado coeficiente de impacto aplicado às cargas móveis, né? Exceto que linha no passeio. A norma antiga, que é a norma 7188 de 84, tratava assim, pontes rodoviárias, o impacto vertical, então já era dado aí direto 1,4 menos 0,007 vezes L, onde L é em metros, L é o comprimento da ponte. No caso de biapoiada, o próprio comprimento, o vão teórico. No caso de uma ponte com balanço, o comprimento total, né? Se tivéssemos uma ponte, longitudinal, né, um esquema longitudinal aí, seção longitudinal contínua, desde que o menor vão fosse 0,7 do maior,
Aí nós poderíamos somar todos, fazer uma média aritmética simples, né? E o L daria, então, o valor desse impacto. Isso aqui, então, foi como se fazia antigamente, aí na norma anterior. Porém, em 2013 sofreu uma revisão à norma e hoje se aplica o CIV, que é o coeficiente de impacto vertical. 1,35 para estruturas com vão menor que 10 metros e estrutura entre 10 e 200 metros, o CIV, coeficiente de impacto vertical, é 1 mais 1,06 vezes 20 dividido pelo LIV. Nós vamos ver o que é o LIV, é o vão em metros, né? LIV mais o vão mais 50. Né? Então essa é a fórmula aí que nós temos para aplicar o coeficiente de impacto vertical, sendo que o LIV usado é o vão simples, o vão teórico das estruturas isostáticas, média aritmética dos vãos contínuos, né? E também para a carga no balanço, né? Onde também é o comprimento do próprio balanço. Então, se a carga estiver no balanço, nós usamos o valor do balanço, né? E L é o vão expresso em metros. Então, isso aqui é o vão expresso em metros, né? Nós temos, então, 3 tipos de coeficiente agora que nós temos que aplicar na nova norma. Um é o CIV, que é o próprio coeficiente de impacto, né, vertical, e o CNF, que é o coeficiente do número de faixas. É uma correção que se faz, né? Então, elas são ajustadas pelo coeficiente do número de faixa, que é 1 menos 0,05 vezes N menos 2, maior do que 0,9, onde N é o número de faixas. Então, no caso de trabalharmos com uma ponte com 2 faixas, N é igual a 2, dá o coeficiente número de faixas igual a 1, né? E no caso de ser mais faixas, vai dar, se for 3 faixas, vai dar 0,95 e assim sucessivamente, né? Não é menor que 0,90, certo? Então nós temos agora o CNF também. Então são 3, CIV, CNF e o coeficiente de impacto adicional, que é para juntas, nos locais de juntas, né? Foi constatado que se tem ali um efeito maior desse impacto. 1,25 para obras em concreto ou mista e 1,15 para obras em aço. Com isso, nós vamos ter o quê? Uma multiplicação, o coeficiente final CIV, CNF e CIA, né, que é o coeficiente de impacto adicional. Então, se estivermos trabalhando fora da zona de juntas, CNF vezes CIV. Né? Se for para pontes com 2 linhas, 2 faixas de tráfego, então o CNF é igual a 1, com isso nós temos só o CIV. Então, aqui agora uma tabela mostrando aí a diferença entre os valores para os comprimentos, para os vãos, né, que nós temos aí, uma diferença em porcentagem da norma antiga para a norma nova, dando aí em torno de 16%, tem casos de 2%, né, e assim varia entre 2% e 16%. Bom, então, encontramos o impacto vertical, encontramos as solicitações para carga móvel, fazendo as hipóteses de momento máximo, momento mínimo, cortante máximo, cortante mínimo para aquela seção onde que nós estamos trabalhando, aquela seção que eu quero conhecer, aquela seção da ponte. Aí eu vou ter que montar agora as envoltórias, que nós falamos lá no começo, né? As envoltórias dos esforços máximos e mínimos dos esforços combinados. Eu vou chamar agora, então, os esforços lá do carregamento da carga permanente, junto com as cargas móveis, né? Com os esforços das cargas móveis. Vou montar uma tabela, né? Por exemplo, aqui do momento fletor, mas também pode servir para esforço cortante, reação de apoio. Eu monto a seção 1, 2, 3, ou I, J, K, e assim vai. Você denomina as suas seções, você secciona toda a sua ponte. O MG é o momento fletor devido ao carregamento permanente. Então ali eu ponho o MG, com o sinal positivo ou negativo. Positivo, tração embaixo das fibras de baixo, no caso da viga principal, e negativo, MG negativo, tração na fibra de cima, que é o momento em cima dos apoios, para que depois nós vamos encontrar o ferro negativo, né? Então eu ponho o valor do MG na primeira coluna. MQ máximo, que é o momento fletor máximo positivo, devido ao carregamento móvel. Hipótese de trem tipo. Então eu vou criar uma hipótese de momento máximo no trem tipo e vou colocar aqui o valor que deu em cada seção. Óbvio que daqui eu tirei lá da linha de influência. Então eu fiz uma linha de influência para a seção J, para a seção I, para a seção K. Cada seção eu fiz uma linha de influência e achei o máximo positivo. E da mesma forma eu achei também o mínimo, uma hipótese mínimo negativo, que aqui é o MQ negativo, para cada seção. E aí eu vou encontrar o MD máximo, que é o momento fletor de cálculo ou projeto, né? MD, vem de design, que a gente já viu.
então, que é de ações de segurança nas estruturas, após a combinação que nós vamos ver a seguir. E o MD mínimo, que também é o menor valor combinado. Pode ser que o MD mínimo não dê negativo. Pode ser que ele fique no valor positivo, porém menor do que o MD máximo, né? Então, nós vamos combinar os estados limites últimos. Desfavorável. Vou ter dois tipos de esforços. Desfavorável, esforço de mesmo sinal. Então, combinação desfavorável. Se eu tenho aqui esforços de mesmo sinal, positivo com positivo, eu vou fazer a primeira combinação, 1,3 vezes mg, mais 1,4 vezes o coeficiente de impacto φ, vezes o mq. Qual o mq? Ou o mq positivo ou negativo, depende de onde eu estiver trabalhando, que seção eu estou trabalhando. Porém, eles têm o mesmo sinal. Quer dizer que eles têm o mesmo sinal porque eles são desfavoráveis, né? Quando juntam os dois é a combinação mais desfavorável. Quando a combinação é favorável, os esforços são de sinais opostos. Então, se eu tiver, por exemplo, meio do vão, mg positivo, tração embaixo, mas para uma hipótese eu tive um mq negativo, são sinais diferentes, né, dos momentos naquela seção. Com isso, eu vou ter, então, a combinação favorável. Eu coloco 1 vezes mg e mais 1,4 vezes o φ vezes mq. Com isso, eu obtenho, então, o valor de MD, que daqui a pouco servirá para que nós calculemos o quê? A armadura, né? A seção de armadura, como foi visto em concreto armado. Aí nós vamos encontrar a quantidade de barras, a bitola das barras, levando em conta aí o concreto, dessa viga principal. Então todo o nosso trabalho é para encontrar os esforços da viga principal e a armadura da viga principal.